caros, agora vamos falar sobre conclusão e arquivamento do inquérito policial. Vamos para a tela. Bom, conclusão do inquérito policial. Vamos lá. Começando, claro, com o prazo para a conclusão do inquérito policial, porque tem prazo, né, para a conclusão do inquérito policial. Em quanto tempo deve a autoridade policial concluir as investigações do inquérito policial? Bom, primeiramente nós temos a regra geral. A regra está prevista lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, artigo 10 do CPP. O prazo, como regra, ele é de 10 dias, se preso ou indiciado, ou de 30 dias, se solto ou indiciado. Então, 10 dias e 30 dias, tá? Vejam, no caso de indiciado solto, esse prazo ele é contado a partir de quando? Estando solto, o prazo de 30 dias é contado a partir da data da instauração do inquérito policial pela autoridade policial. E estando preso ou indiciado, o prazo de 10 dias ele é contado a partir de quando? Nesse caso, será contado a partir do dia em que se efetivar a ordem de prisão. Dia que for cumprido o mandado de prisão, né? Então, o dia da prisão. 10 dias se preso, a contar da prisão, tá? E 30 dias se solto, a contar da instauração do inquérito policial. Maravilha, esse é o primeiro ponto muito importante. Outro ponto importante. Estes prazos, 10 dias, 30 dias, são prazos processuais ou materiais? Depende. Estando solto ou indiciado, o prazo é um prazo processual. Então eu conto da forma como eu conto os prazos processuais. Ou seja, eu excluo o dia do começo e faço o quê? Conto a partir do dia útil seguinte. Então imagine você que a instauração do inquérito policial tá solto, camarada, tá? Se deu no dia 10 de março de certo ano. Tudo bem? A instauração se deu aqui. Esse dia, né, é o termo a quo, é o que faz começar a contar o prazo. Só que eu não vou contar esse dia, vou contar a partir do dia útil seguinte, sei lá, 11 de março. Pode ser que o dia útil seguinte não seja esse, né? Enfim. Mas a partir do dia útil seguinte. Tudo bem? Esse é um prazo, portanto, processual, estando solto o indiciado. Agora, estando ele preso, o prazo de 10 dias não é um prazo processual. Estando ele preso, o prazo de 10 dias é um prazo considerado um prazo material, um prazo penal. Então eu conto da forma como eu conto os prazos no direito penal. Artigo 10 do CPP. Ou seja, eu incluo o chamado dies a quo, o dia do termo inicial. Então o termo inicial da contagem é o dia da prisão. Este dia já vai ser considerado como o primeiro dia do prazo. Então, se a prisão se deu no dia 10 de março, uma quarta-feira, este dia 10 de março já será o primeiro dia do prazo. O dia seguinte, dia 11, vai ser o segundo e por aí vai. Maravilha, senhores? Então, estando solto, prazo processual. Eu conto como eu conto os prazos no processo. Prazo recursal, enfim, mesma lógica. Agora, estando preso, aí é um prazo penal. O prazo material você conta na forma do artigo 10 do nosso Código Penal. Outro ponto muito importante em relação ao prazo para a conclusão do inquérito policial é o seguinte, tá? Deixa eu tirar aqui da tela. Outro ponto muito importante em relação aos prazos é acerca da possibilidade ou não de você ultrapassar esses prazos, né? Possibilidade de prorrogação dos prazos. Estando solto, é bem tranquilo, não tem mistério nenhum. O artigo 10, parágrafo 3º, vai dizer: quando o fato for de difícil elucidação e estiver solto ou indiciado, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Então, estando solto, esse prazo aqui não é
um prazo fatal. Ou seja, você pode prorrogar as investigações por mais tempo. Tá? Você pode ir e colocar mais 30, mas não tem problema. Se está solto o investigado. Porém, estando preso o indiciado, não é assim que funciona. Ah, pode ir prorrogando e tal. Não, não é assim que funciona. Estando preso o indiciado, cabe prorrogação? Vamos lá. Hoje existe uma previsão de que esse prazo pode ser prorrogado uma única vez pelo juiz que acompanha a investigação por mais 15 dias. Só que essa previsão de prorrogação por mais 15 dias está prevista no artigo 3º-B, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Hoje, tem previsão de prorrogação desse prazo de 10 dias por mais 15 dias, tá? Artigo 3º-B, parágrafo 2º do CPP. Então, sendo uma questão que cobre mera literalidade da lei, beleza, tem previsão de prorrogação por mais 15 dias. Ok. Só que esta previsão aqui, este dispositivo legal que traz essa previsão, ele se encontra hoje suspenso pelo STF. Está suspenso pelo STF por força de decisão liminar em ação direta de inconstitucionalidade. Liminar proferida pelo ministro Luiz Fux no bojo das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. São 4 ADIs ali que foram ajuizadas basicamente ao mesmo tempo, né? Questionando alguns pontos do pacote anticrime. E veja, os artigos que falam do juiz das garantias, artigo 3º-A e seguintes, esses artigos foram suspensos pelo STF. Enfim, o motivo aqui não importa para o nosso estudo, tá? Nesse ponto aqui agora. Mas foram suspensos esses artigos. E essa previsão de prorrogação por mais 15 dias, no caso do inquérito policial, estando preso o indiciado, está prevista no artigo 3º-B, que é um dos artigos que fala do chamado juiz das garantias. Então, esse parágrafo 2º do artigo 3º-B, como todo o artigo 3º-B, ele está suspenso pelo STF, decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux no bojo de ADI. Maravilha, senhores? Então, se for uma questão um pouco mais complexa, que você perceba que ela quer de você um entendimento, já levando em consideração a posição do STF sobre o ponto, você vai marcar, obviamente, no sentido de que não há a prorrogação ainda, porque ela está com a eficácia suspensa. A questão mais literal ali, mera literalidade da lei, disser que tem lá a prorrogação por 15 dias prevista no CPP, ok, beleza, né? Tem mesmo. Mas, saiba, essa previsão está suspensa hoje e, portanto, inaplicável na prática por força de decisão do STF. Maravilha, senhores? Perfeito. Isso que a gente viu, regra 10 dias, se preso, 30 se solto, é a regra geral, no artigo 10 do CPP. Mas existem outros prazos previstos em leis especiais. Vamos lá, então. Nós temos ainda, deixa eu tirar aqui da tela, para vocês, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, né? Tá uma bagunça danada. Se for crime de competência da Justiça Federal, mesma lógica, 30 dias se solto, mas tem uma previsão diferente. Se ele está preso. Se ele está preso e é crime de competência da Justiça Federal, aí o prazo é de 15 dias. Prorrogável por mais 15 dias. Só que essa prorrogação aqui por mais 15 dias, se é crime de competência da Justiça Federal, ela não está suspensa não, tá? Essa previsão aqui de prorrogação por mais 15, nos inquéritos relativos a crimes de competência da Justiça Federal, essa prorrogação por mais 15, nesse caso, não está suspensa, porque ela já existe há muito tempo, lá na Lei 5.010 de 66, tá? Então, no caso da JF, é 15 dias se preso, prorrogáveis por mais 15 dias, e essa prorrogação não está suspensa, tá? Ela está perfeitamente aplicável. Fique claro para vocês. Continuando, outros prazos, né? Se estamos falando de crime da lei de drogas, o prazo de 30 dias, se preso, ou de 90 dias se solto. 30 se preso, 90 se solto. Esses prazos aqui de 30 e 90, eles são duplicáveis, tá?
Eles podem chegar, portanto, a 60 dias, se preso ou indiciado, e 180 dias se solto e indiciado. Lei de drogas, portanto, também tem um regramento diferenciado. Crimes contra a economia popular, 10 dias é o prazo. Não importa se preso ou solto. 10 dias se é crime contra a economia popular. E crimes militares, né? E aí vai ser o inquérito policial militar, conduzido lá pelo oficial militar. 20 dias se preso, 40 dias se solto, prorrogável por mais 20 dias, tá? Então esses são os prazos, os principais prazos que nós temos. Esse aqui, de longe, é o principal, que é a regra geral, que mais cai, tá? Depois, costuma cair também esse aqui e esse aqui. Os outros menos, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos aqui a ordem de importância, tá? A ordem de importância é mais ou menos essa aqui para vocês. Isso aqui é o mais importante de todos, a regra geral, é o que costuma cair mais em prova. Vamos adiante. Outro ponto importante, né? Tópicos importantes sobre prazo de conclusão do inquérito. É um prazo processual ou material, já expliquei para vocês. Se ele está solto, o indiciado está solto, é prazo processual. Se o indiciado está preso, é um prazo material, um prazo penal. Você conta da forma como você conta os prazos penais. Artigo 10 do Código Penal, incluindo o dia do começo, caso ele esteja preso, tá? Então, já falei sobre isso, não vou me alongar aqui com vocês, falamos agora há pouco, tá? Outro ponto, excesso injustificado de prazo, estando solto ou indiciado. Veja, nós vimos que estando preso o indiciado, nós temos ali prazos mais rígidos, né? Tem que ser respeitados. E se por acaso a investigação não for concluída no prazo previsto ali, você tem que colocar o cara em liberdade para poder continuar a investigação, tá? Estando solto o investigado, eu falei com vocês que o prazo ali de 30 dias, seguindo a regra geral, né? O prazo de 30 dias, ele não é um prazo fatal. Opa, deu 30, tem que terminar. Não. Admitem-se prorrogações, né? Você pode ir prorrogando esse prazo de acordo com a necessidade da investigação criminal. Maravilha, senhores? Beleza. Agora, obviamente que esse inquérito policial ele não pode se arrastar indefinidamente, por muito tempo. É possível que haja um excesso injustificado no prazo da investigação criminal, mesmo estando solto o indiciado. É possível, você imagina, por exemplo, um inquérito policial tramitando há 6, 7 anos e não se arruma nada ali, não tem elemento nenhum para continuar tramitando aquele inquérito, já fizeram várias diligências, não arrumaram nada, né? Não faz sentido manter aquele inquérito tramitando, porque queira você ou não, ter um inquérito tramitando e você ser um investigado ou indiciado naquele inquérito é algo que traz um constrangimento ao investigado ou indiciado. Traz prejuízo, não deveria, mas traz prejuízos ao investigado / indiciado. E, portanto, a manutenção desse inquérito policial por anos a fio, sem que haja elementos mínimos para que aquela investigação continue, isso configura um constrangimento legal. E você pode buscar o trancamento deste inquérito policial pela via do habeas corpus. Agora, muito cuidado. Quando a gente fala em excesso injustificado de prazo, o alongamento injustificado da duração da investigação criminal, isso deve ser analisado caso a caso. Quanto tempo se considera um tempo excessivo? 6 meses, 1 ano? Depende. Há casos e casos. Alguns casos são mais simples, né? Então, de repente, 6 meses, 1 ano pode ser muito tempo. O caso é simples. Outros casos são muito mais complexos. Então pode durar mais tempo a investigação, porque precisa de mais diligências, né? Ouvir mais testemunhas, fazer muitas perícias, enfim. Então o excesso injustificado de prazo tem que ser analisado caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada caso, com a complexidade de cada caso. Obviamente, levando em consideração o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Maravilha, senhores? Vamos lá, continuando aqui o nosso estudo. Trouxe para vocês um julgado do STJ, tá? Vamos lá, o constrangimento legal por excesso de prazo, e aí o excesso de prazo aqui pode ser tanto na instrução do processo quanto na investigação criminal, tá? Não resulta de um critério aritmético, né? Você soma ali os prazos possíveis para chegar à conclusão de que passou do prazo, enfim. Mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades
do caso concreto. Eventual retardo na tramitação do feito, e aí você pode aplicar isso para o inquérito policial, justifica-se pela complexidade da causa, no caso da investigação, tá? Que envolve pluralidade de réus ou pluralidade de investigados na fase de investigação, e das circunstâncias colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual ou prolongamento da investigação na fase do inquérito, né? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? É possível, sim, que haja esse constrangimento legal por excesso de prazo, também na fase de investigação, é bom frisar para vocês. Vamos lá. Gravidade e complexidade do fato investigado não são fatores que legitimam, por si só, a duração alongada da investigação preliminar, ensejando constrangimento ilegal. Tá certo isso? Hein? Falsa, né? Esses fatos são fatores, sim, que justificam a duração mais alongada da investigação. O caso, às vezes, é muito grave e muito complexo, você precisa, muitas vezes, demorar um pouco mais na investigação. Então você pode, eventualmente, ter uma duração mais estendida na investigação por conta da gravidade e complexidade do caso. É perfeitamente possível. E esse excesso, entre aspas, de prazo, não vai ser injustificado. Vai ser justificado pela complexidade e gravidade deste fato. Maravilha, senhores, portanto, tá errada a assertiva, tá? Caso um dos investigados seja preso preventivamente, no curso das investigações, a autoridade policial terá como regra o prazo de 10 dias após o cumprimento da ordem de prisão para finalizar o inquérito. Estando preso, o prazo para finalizar o inquérito é de 10 dias, né, regra geral? Sim, 10 dias a contar da data em que se efetiva a ordem de prisão. Tá certo? Tá. 10 dias a contar da data em que se efetiva a ordem de prisão, ou seja, do dia em que você, de fato, prende o indiciado, prende o investigado. Então tá correta a assertiva, artigo 10 do Código de Processo Penal, tá certinha a questão. 10 dias a contar do cumprimento da ordem de prisão. Instaurado inquérito policial para apurar o crime de tráfico de drogas, as investigações deverão ser concluídas no prazo de 30 dias, caso o investigado esteja preso, ou no prazo de 90 dias, quando solto. Ambos os prazos poderão ser duplicados mediante pedido justificado. E aí, pessoal? O que vocês acham? Tá certa? Tá errada? Eu falei com vocês, né? Lei de drogas tem um regramento especial, é um prazo especial. O prazo, no caso de inquérito relativo a crime da Lei de Drogas, ele é um prazo previsto no artigo 51. Uma boa ideia, né? Artigo 51 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. 30 se preso e 90 dias se solto. Esses prazos podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o MP, mediante pedido justificado do delegado de polícia, né? Então tá correta a assertiva? Sim, tá correta a questão, tá correta a assertiva, artigo 51 e o seu parágrafo único da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Não confundir com a Lei Maria da Penha, né? Que é 11.340. Marcelo e Márcio praticaram um roubo contra uma pizzaria situada na cidade de Florianópolis, no início da madrugada, subtraindo todo o dinheiro arrecadado pelo estabelecimento naquele dia. A polícia é acionada e o inquérito policial para apuração dos fatos é instaurado pela autoridade policial. Pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível a plena identificação dos roubadores. Após representação da autoridade policial, o magistrado competente decretou a prisão preventiva de Marcelo e Márcio. Os mandados de prisão foram cumpridos 3 dias depois do crime. Neste caso, o inquérito policial deverá terminar no prazo de... Meus amigos, os nossos amigos aqui, Marcelo e Márcio, dupla sertaneja, né? Eles estão presos. Os mandados foram cumpridos, né? Estando preso o indiciado, e aqui estamos falando de um crime que não tem nenhum regramento especial, não é lei de drogas, não é de competência da JF, é um crime comum de competência da Justiça Estadual, né? Então veja,
Neste caso aqui, ó, é um roubo, uma pizzaria, enfim, vai seguir a regra geral. Artigo 10 do CPP. O prazo vai ser um prazo de 10 dias a contar da data em que foi efetivada a prisão. Vamos lá. Concluído em? Bom, vou cortar as assertivas que não falam em 30 dias, né? Tudo que não falam 10 dias. Então, tudo que não for 10 dias, você já corta. Eu vou ensinar, mais uma vez, já falei outras vezes aqui para os alunos, né? Prova de concurso, múltipla escolha, você não procura a alternativa certa. Não faça isso. Não seja garoto. Não dê aquela garoteada. Múltipla escolha, você procura alternativas erradas. Você olha para a questão procurando erros nas alternativas. Então você vai nas erradas. Eu quero achar erro. Vai babando sangue por erro. Aí você vai cortando as erradas. Tipo latino, né? Enquanto eu não encontro a resposta certa, eu me divirto com as erradas. É assim que você faz. É o latino way of life. Vai riscando as erradas. E sobra ali uma ou duas, fica mais fácil para resolver, tá? Sobraram aqui C e D. Você esquece as outras. C, 10 dias a contar da data do crime. D, 10 dias contados do dia da execução da ordem de prisão preventiva. Pô, pelo amor de Deus, hein? É pra apanhar surra de toalha molhada se errar isso aqui, hein? Não pode, hein, pessoal? Não é da data do fato. 10 dias a contar da data em que se executa a ordem de prisão. Letra D, portanto, é a alternativa correta. As demais, claramente, estão erradas, né? São falsas. Vamos adiante com o nosso estudo. O prazo para a autoridade policial finalizar o inquérito é de 10 dias, se o investigado estiver preso, e de 30 dias se solto, não sendo possível a concessão de mais prazo para a realização de diligências ulteriores. Tá certo isso? Fácil, hein? Vamos lá. Tá certo isso? Falsa, né? Falsa. Veja, estando ele solto, você pode ir concedendo mais prazo, não tem problema nenhum. Artigo 10, parágrafo 3º. Óbvio, desde que isso não configure um alongamento injustificado da investigação. Mas se for necessário, é possível. Artigo 10, parágrafo 3º do CPP. Portanto, está incorreta a questão, né? Está incorreta a assertiva. Vamos adiante. Conclusão do inquérito policial ainda. Vamos falar agora a respeito de algumas disposições, né, do inquérito do CPP sobre o encerramento do inquérito policial, tá? Vamos falar um pouco, então, sobre isso. Vamos lá. Continuando aqui. A autoridade policial, ela fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz, podendo indicar outras testemunhas que não tenham sido ouvidas ainda, né? Ela pode fazer isso. Portanto, esse é um ponto importante. Por que isso é importante, meus amigos? Está previsto no artigo 10, parágrafo 1º, tá? E no parágrafo 2º também. Artigo 10, parágrafo 1º e parágrafo 2º do CPP. Eu já vi questão de prova, mais de uma questão de prova, inclusive, dizendo o seguinte, olha, veja, o delegado, né, encerradas as diligências, ele fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e encaminhará os autos ao MP. Veja, por mais que na prática, eventualmente, você possa ver essa relação mais direta, o delegado já mandando direto para o MP, não é isso que está previsto no CPP. Então, se vier uma questão assim, falando, ele vai encaminhar, fará relatório minucioso, encaminhará os autos ao MP. Errado. Encaminhará os autos ao juiz. O juiz abre vista ao MP, ok? Mas ele encaminhará os autos ao juiz. Artigo 10, parágrafo 1º. E também no parágrafo 2º, vai dizer que o delegado vai poder, sim, nesse relatório, indicar ali outras testemunhas que não tenham sido inquiridas ainda, mencionando o lugar em que elas possam ser encontradas, né, caso o juiz deseje ouvi-las posteriormente na fase do processo, na instrução do processo, tá? Vamos lá. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova,
acompanharão os autos do inquérito policial. Então, tudo aquilo que é relativo ao crime, objetos, instrumentos, e que fizeram parte da investigação, eles acompanharão os autos do inquérito policial, eles vão seguir junto, digamos assim, com o inquérito policial, artigo 11 do Código de Processo Penal. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Nós sabemos, estamos carecas de saber, você não vai fazer piada com a minha careca, né? Eu sei. Nós estamos carecas de saber que o inquérito policial tem como uma de suas características a dispensabilidade, né? Ou seja, a ação penal pode ser ajuizada mesmo que não tenha existido um inquérito policial anteriormente. Maravilha, desde que, claro, o titular da ação já possua os elementos suficientes para ajuizar a ação penal, né? Claro. Então eu posso ajuizar a ação penal mesmo que não tenha havido inquérito policial. Só que se por acaso a ação penal ela é ajuizada tendo como elementos de convicção que formam justa causa, prova da materialidade e indício de autoria, né? Se ela tem como elementos de convicção que formam a justa causa, elementos da fase do inquérito policial, teve um inquérito policial e a ação penal está baseada nos elementos contidos no inquérito policial, o inquérito policial tem que acompanhar a inicial acusatória, tem que acompanhar a denúncia ou queixa. Então, se o MP está denunciando alguém com base em elementos de convicção, provas, né? Elementos de convicção colhidos na fase de investigação, o inquérito policial que serviu de base para essa denúncia, ele vai ter que ir junto com a denúncia, né? Acompanhar a inicial acusatória. Maravilha, senhores, artigo 12 do Código de Processo Penal. Inclusive, esse artigo 12, ele é muito interessante porque ele deixa bastante claro, né? Ainda que não seja a intenção dele, que o inquérito policial é dispensável. Veja, o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Ou seja, pode acontecer de a denúncia ou queixa não estar baseada no inquérito policial. Perfeitamente possível, né? Então, o artigo 12 acaba corroborando a dispensabilidade do inquérito policial. Ao término do inquérito, a autoridade policial fará um minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao membro do Ministério Público, não podendo o juiz competente tomar conhecimento dos fatos apurados antes, sob pena de nulidade. O que os senhores acham? Certo ou errado? Hein? Certa ou errada, senhores? Vamos lá? Certa ou errada? Errada, né? Acabei de falar com vocês. Artigo 10, parágrafo 1º. Enviará os autos ao juiz. Artigo 10, parágrafo 1º do CPP. Tá errada a assertiva, tá incorreta, tá? Mas é que eu já vi na prática. Tem aluno que fala, né? Não, porque eu já vi na prática mandar direto pro promotor. Meu filho, a prática aqui não nos interessa um honorável pouquinho, tá? Não vai te ajudar aqui. Maravilha? Cuidado com isso, tá? Errada, portanto, a assertiva. Vamos lá. Arquivamento do inquérito policial. Pode acontecer o seguinte: concluídas as investigações do inquérito policial, o dominus litis, o titular da ação penal, né? Titular do direito de ajuizar a ação penal, titular da ação, ele entender que não é o caso de oferecer a denúncia ou a queixa-crime se for ação penal privada. É entender que não é caso de ajuizar a ação penal. Faltam elementos para isso, enfim, por algum motivo ele entende que não é o caso de ajuizar a ação penal. Teremos aí o arquivamento dos autos do inquérito policial, tá? Primeiro ponto, vou trabalhar com vocês a regra, né, que é a ação penal pública. A ação penal pública, a maioria esmagadora dos crimes, tá, é a ação penal pública. Só poucos casos, né, no ordenamento jurídico são crimes de ação penal privada. A imensa maioria são crimes de ação penal pública e, inclusive, se a lei não disser nada
a respeito da ação penal prevista para certo crime, a lei não disse nada ali, né? Que distorção. A lei não diz qual é a ação penal. Ah, não? Então é pública incondicionada. Se a lei for silente, a ação penal para aquele crime será pública incondicionada. Ou seja, caberá ao Ministério Público processar o infrator independentemente da vontade da vítima, enfim, tá? Então, regra é a ação penal pública e, inclusive, a pública incondicionada. No caso de crime de ação penal pública, como é que funciona o arquivamento do inquérito policial? É o que vamos ver